Oi, pessoa criativa. Sua autoestima também depende do quão criativo você tem conseguido ser, porque eu sou assim. Gente, tô meio doentinha, tá? Tô meio rouca. Peço desculpas aí se a voz estiver chata, mas é porque eu não queria deitar pra essa gripe, não queria deixar de gravar conteúdo aqui pro YouTube também, então vai ser com gripe mesmo. E se vocês virem por acaso, se eu mostrar essa parte aqui do tripé do microfone, é porque quebrou, tá? Não estranhe. Vai ter que ser assim mesmo também. Mas dando início à pauta de hoje, eu não sei vocês, mas a minha autoestima depende muito do quão criativa eu estou conseguindo ser, sabe? Se eu não tô conseguindo ter ideias legais, ter ideias úteis, sabe? Eu começo a me sentir péssima. Mas sabe aquele se sentir péssima que é tipo quando você tá se sentindo feia? Um dia desses eu tava pensando assim, de onde é que isso veio, né? Quando foi que isso começou? Porque assim, como uma ex-aluna de psicologia, às vezes eu gosto de pensar bastante sobre de onde vieram certos traços de personalidade, certos comportamentos. Tipo assim, às vezes eu me pergunto quais traços de família, de comportamento, assim, de personalidade eu herdei. E é engraçado porque muitas vezes eu me pego pensando em atitudes, comportamentos que eu não gostava, só que às vezes eu percebo que eu estou ficando exatamente do mesmo jeito, sabe? Estou começando a perceber que estou ficando cada vez mais parecida com a minha família. Mas isso aí, eu acho que rende assunto até para um outro vídeo. Toca aí a música Apple da Charli XCX, que fala exatamente sobre isso. Não é que é verdade que a maçã realmente não cai longe da árvore? Loucura, né? Hoje meu cabelo, ele não tá funcionando assim, ele não tá cabelando, sabe? Mas tudo bem. Enfim, eu fui pensando, cavando, tentando entender isso. E aí eu acho que eu cheguei numa conclusão. Eu nunca fui a criança mais inteligente, nem a mais bonita. Definitivamente, eu não era a criança mais atlética. Eu sempre fui aquela amiga mais desajeitadinha, esquisitinha, sabe? Eu era a amiga feia da amiga bonita. Eu era a menina que ficava segurando vela pra amiga, porque ela te chamou pro cinema dizendo que ia ser só vocês duas, mas quando você chegou lá, tinha um bofe esperando ela. E assim, eles ficaram se beijando no cinema e esse bofe nem olhava pra sua cara, nem interagia com você, porque é óbvio que ele só interagia com meninas que ele achava bonitas, né, e que tinham um corpo mais desenvolvido que o normal pra sua idade, mas enfim. Talvez isso tenha sido um pouco específico demais. Mas é pra vocês entenderem o meu contexto aqui, tá? Eu era criança que. Tô falando aqui criança e pode parecer um pouco assustador, mas eu já. Nesse exemplo aqui que eu dei, eu era pré-adolescente por aí. E essa minha amiga era um pouco mais velha. Eu lembro que, inclusive, ela era repetente, mas enfim. Eu era criança que usava aparelho. Quando eu era mais nova, eu cheguei a usar aquelas botinhas de correção, porque os meus pés são pra dentro, então eu usava umas botas grandonas, esquisitíssimas pra corrigir isso. Tudo isso somado ao fato de eu ser um ser humano minúsculo. Gente, eu tenho 1,45 m de altura, tá? Eu sei que vai parecer aquele momento, ai, como eu sou baixinha, mas não é isso, tá? Eu odeio essas coisas, isso nunca me deu vantagem nenhuma. Eu realmente sofria bullying e, assim, já perdi vaga de emprego por isso, tá? Sério. Mas enfim, tudo bem, deu pra entender que eu não era a criança popular, né? Mas eu era a criança que, quando descobriam que eu desenhava, eu virava a mais descolada, a mais interessante. Todo mundo queria fazer trabalho da escola comigo. E eu acho que eu aprendi a me validar por isso aí. Eu comecei a entender que quando eu mostrava meu lado criativo, as pessoas começavam a me enxergar, porque até então eu era muito invisível. Eu lembro que no ensino fundamental tinha uma outra menina na escola que se chamava Rebeca. E essa menina, essa Rebeca, ela era muito popular. E aí eu cheguei num ponto, assim, de invisibilidade que quando chamavam Rebeca, eu já nem atendia mais, porque eu sabia que não era comigo. Mas isso mudava quando eu, de repente, no trabalho da escola, eu mostrava um desenho, uma colagem muito legal, ou eu fazia um lettering muito bonito. Eu caprichava muito nessa parte, modéstia à parte. E eu percebia que o olhar das pessoas mudava, não no sentido de, olha, como ela é protagonista, não é isso, tá? Mas é no sentido de, tipo, caraca, essa menina existe? Eu acho que era realmente isso que as pessoas pensavam. E aí chegou um dado momento da minha vida ali, ainda na infância, que eu decidi que aquilo ali seria o meu lance. Eu não tava nem aí se as pessoas estavam se aproximando por interesse, se era porque elas queriam se aproveitar de mim quando fosse pra fazer um trabalho da escola.
Eu não ligava, as pessoas estavam querendo fazer um trabalho comigo pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido em tantos anos naquela indústria vital, sabe? Eu tava gostando daquilo. E aí eu acho que foi aí que eu defini que ser criativa, fazer minhas coisinhas criativas, seria o meu lance. E eu acho que foi até nesse momento também que eu comecei a me impor mais, a me mostrar mais, não sei. Eu sempre respondi a bullying, nunca deixei barato, porque minha mãe e minha avó sempre falaram pra devolver na mesma moeda e a me defender. Mas eu acho que eu deixei de sofrer mais bullying nessa época também. Eu acho, não sei. Isso era, sei lá, oitavo ou nono ano, tá? Ao mesmo tempo, eu ainda me podava um pouco com relação a isso de mostrar que eu desenhava. Porque as pessoas sempre foram meio esquisitas com quem desenha, né? Sempre teve aqueles comentários de pedir pra ser desenhada, ou de falar mal do desenho, ou de, sei lá, as pessoas do nada chegavam e falavam, vai, mas isso não dá futuro. E aí eu também me mostrava, mas eu fazia isso com uma certa segurança, sei lá, sabe? Não sei se deu pra entender. Mas eu acho que ao passo que isso foi me dando mais confiança, eu acho que eu fui deixando de lado também, porque começou essas histórias de vestibular e tal. E aí eu fui deixando pra lá. Eu também, quando entrei no ensino médio, eu precisei começar a trabalhar muito cedo. Enfim, o desenho foi ficando mais de lado. Mas eu percebo que essa coisa de criatividade ainda ficou presente em muitas coisas. Tipo assim, quando precisava fazer um slide da escola. Eita, quem é do tempo do slide aí, do PowerPoint? Eu fazia os slides mais bafônicos, modéstia à parte. Assim, eu acho que eu arrasava. Eu escutava muitos elogios, pelo menos. Se precisava editar um vídeo, eu editava. Se precisava, sei lá, dançar, cantar, eu fazia também. E eu fazia com gosto, tá? E ainda assim, vez ou outra eu desenhava, né? Eu nunca parei de desenhar 100% assim. E quando me viam desenhando, era aquele momento, né? Uau, você desenha, que legal. Eu sei que muita gente não gosta ou não gostava que as pessoas descobrissem que você desenhava, né? Porque bate aquela vergonha, realmente. Mas eu, por mais que batesse a vergonha, eu ainda gostava, porque, gente, eu acho que era a única coisa que eu poderia, assim, me segurar, sabe? Era a única coisa realmente que fazia eu me destacar em alguma coisa. Aí no ensino médio eu pautava muito minha confiança no que eu lia, em como eu apresentava trabalho, porque eu confesso que eu sempre me comuniquei muito bem, as pessoas sempre comentavam isso, então essas coisas eram o que me davam autoestima, sabe? Então assim, quando rola de eu ficar ruim em algo que normalmente eu sou boa, eu fico péssima, eu fico, meu Deus, e agora? Acho que o que rola na minha cabeça é putz, e agora? O que é que me resta, né? Acho que é isso que se passa, assim, nessa cabecinha. Só que vai ter fase da vida que a gente vai estar menos criativo, né? Entre muitas aspas aqui. Vai ter fase da vida que a gente vai estar cansado demais, vai estar trabalhando em muitos projetos e aí vai estar esgotado. Vai ter vezes que a gente só não tá afim. E, enfim, muitas possibilidades aí de você estar se sentindo menos criativo. Quando rola essas baixas de autoestima, eu tento lembrar que eu ainda sou, sim, criativa, eu só tô, tipo, num período ruim. E eu tento evitar fazer aquele pensamento chegar. Pera, deixa eu formular isso melhor. Eu tento evitar de vir à tona aquele pensamento de, poxa, eu era tão criativa antigamente, sabe? Eu tento fazer esses pensamentos não virem, não chegarem. Porque às vezes a gente tende a pensar que antigamente as coisas eram melhores, mas às vezes nem era, tá? Era bom pra aquele contexto que a gente tava. E aí a nossa memória cria essa mente falsa de que era bom. E aí talvez nem fosse. Esse tipo de coisa me faz pensar também que às vezes a gente baseia a nossa autoestima só quando a gente tá performando bem, sabe? Só quando tá no auge da criatividade, quando tá tendo ideias boas. E quando vem essa baixa de energia criativa, a gente tende a pensar que nossa, parece que acabou pra sempre, né? Nunca mais vai voltar ao normal, nunca mais vai ser como era antes, nunca vai melhorar. Eu não sei se sou só eu que sou assim, mas quando eu tô triste, eu tendo a pensar que aquilo é permanente, sabe? Eu tenho essa mania de que quando eu caio, eu vou pro fundo do poço mesmo. Estou tentando melhorar isso aí. Mas é importante a gente tentar racionalizar essas tristezas, essas baixas de sentimento, né? Hoje eu acho que eu entendo melhor que as coisas são tipo ondas, né? Vai ter momentos de ondas altas, ondas baixas, uma maré mais cheia. Vai ter momentos que vai estar tudo muito legal, que a sua energia vai estar lá em cima, que a sua criatividade vai estar em alta. Mas também vai ter dias e momentos ruins e
isso em vários aspectos, né? Não só no nível da nossa criatividade, da nossa autoestima. Pode valer pra qualquer coisa aí. E aí eu tô tentando racionalizar o meu sentimento de que não é porque eu tô ruim naquele momento que vai ser assim pra sempre. A gente não é só nossas ideias boas, né? A gente é nossas ideias ruins também. As ideias ruins fazem parte. E elas também levam a gente a muitos lugares. As ideias ruins. Às vezes eu percebo que nem é questão de eu estar menos criativa. Às vezes é só porque, tipo, eu passei muito tempo sem fazer alguma coisa criativa, sabe? Tipo assim, passei muito tempo sem pintar. Eu fico com a autoestima baixa também, eu fico mal. Eu esqueço que eu sei pintar. Fica parecendo que tá faltando alguma coisa, como se uma parte de mim estivesse faltando. Vai parecer muito dramático. Gente, é isso. Eu sou uma pessoa meio dramática, meio intensa demais. Pois é, quando eu tô muito quieta, eu começo a ficar agoniada pra querer fazer alguma coisa. Tem uma expressão aqui no Ceará que é tipo assim: essa menina é cheia de invenção. Ou quando a pessoa faz uma coisa muito inusitada, a gente diz assim: ou invenção. Quando eu não estou inventando, eu estou agoniada. Esses dias teve o Sana, né? Um evento que é bem grande aqui da minha cidade e tal. Inclusive tem vlog aqui no canal, preparando minhas artes pra vender lá, e vlog no evento. Vai lá assistir, que tá bem legal. Descobri que tem várias pessoas que são viciadas em assistir esse vídeo. No Sana, inclusive, esse último Sana, um rapaz disse que era muito viciado nesse vídeo, falou que assistia muitas vezes, ele me deu até um presente, não sei se vai dar pra ver aqui, não sei, mas ele me deu um presente que era um cheirinho. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Um cheirinho, aqueles aromatizadores, ó. E tem escrito Sniff Me, que nem de Alice, gente, eu achei isso muito chique. Ele me entregou uma cartinha também, foi bem legal. Mas, enfim, teve o Sana esses dias. E aí, eu e o Arão, o Arão é meu amigo, que também é ilustrador. Ele aparece no vlog, inclusive. Eu e ele, a gente sempre inventa umas coisas diferentes em relação a produtos pra vender, sabe? Pronto, nós somos as pessoas cheias de invenção, que chamariam aqui. E aí, eu sei que a gente deixou muita coisa de última hora por muitos motivos. E aí, teve um momento que eu falei assim: amigo, por que a gente é assim, né? Por que a gente inventa? Por que a gente só não imprime uns adesivos e uns prints e pronto? A gente é cheio de invenção. Mas assim, se não for assim, não presta pra gente, sabe? A gente gosta, o resultado compensa. Isso foi pauta na minha terapia, inclusive, porque eu falei que tava um pouco agoniada na época. E a gente chegou na conclusão juntos de que não tem como ser diferente. Eu, às vezes, na verdade, até gosto disso. Mas eu quero saber de você, pessoa criativa, se você se sente assim também, se você se identifica com alguma coisa que eu falei aqui. Quero saber se sua autoestima é pautada no que você cria, se você sente esse formigamento no corpo quando você não está criando, quando você não está inventando coisa pra fazer. Sua infância foi meio parecida com a minha? Sim, eu já ouvi alguns artistas falando que eles também eram crianças mais fechadinhas e ocorria de ter esse brilho por causa do desenho, sabe? Me conte aqui nos comentários, quero muito saber os relatos de vocês, o que vocês acham disso tudo, vamos conversar sobre isso. Se você não me conhece, eu sou a Beca, sou ilustradora e criadora de conteúdo, eu falo sobre arte, criatividade, sobre gatos, sobre coisas estéticazinhas também, que eu gosto. Então, se você também gosta, fica por aqui, se inscreve e me acompanhe também nas outras redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse papo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. São 5h30, agora eu vou assistir minha novela, A Viagem. Gente, eu adoro uma novela assim, antiga. Enfim, é isso, gente. Tchau. Será que o que eu resumiria esse vídeo seria aquele meme do tem que ficar elogiando ele é artista? Precisava só soltar essa antes de ir. Tchau.